Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu tenho um convite especial para fazer-lhes. É que no período do Carnaval, de 14 a 16 de fevereiro, o Centro Espírita Irmã Rosa estará desenvolvendo a terceira jornada de estudos espíritas do Carnaval, com o tema central, as curas de Jesus e o despertar da consciência. O evento se dará de forma virtual pela plataforma Zoom, das 18 às 20 horas. No dia 14, estarei eu, Rafael Siqueira, desenvolvendo o tema A Cura da Mulher que Sangrava. No dia 15, estará presente a companheira Rosália Romão, desenvolvendo o tema Cura do Cego de Nascença. Já no dia 16 de fevereiro, a companheira Larissa Chaves, desenvolvendo o tema Ressurreição da Filha de Jairo. Conto com a participação de todos. Um beijo e até lá. Olá, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nas questões 939 a 940A, com o tema Uniões Antipáticas. Quem falará para nós é a nossa querida companheira Miriam Nascimento, que também é tarefeira da casa. Mas antes de passarmos a palavra para Miriam, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A leitura de hoje está no livro Ceifa de Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na lição 53, que se intitula Confiando. Tende fé em Deus. Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações julgadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos, iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir às criaturas, da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos, da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Vamos à nossa prece, queridos amigos. Vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos amigos espirituais, ao nosso irmão maior, Jesus, a Deus nosso Pai, rogando para que neste momento possamos ter serenidade, tranquilidade e a harmonia necessária para que as palavras benditas adentrem o nosso lar, o nosso coração, e que possam fazer morada e semear frutos. Nesse momento de esclarecimento bendito, onde estamos aqui,
queridos amigos dispostos a ouvir e compreender as mensagens do nosso Mestre querido. Por isso, rogamos para que fique conosco, ampliando os nossos ouvidos, a nossa mente, aclarando as nossas vistas, para que possamos compreender os ensinamentos a seguir. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa querida amiga Miriam Nascimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, bom tê-los aqui novamente nesse cantinho virtual. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de reflexão. Esperamos que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco, em nossos corações. Hoje nós estamos imersos no Livro dos Espíritos, estamos falando da quarta parte, que fala das esperanças e consolações. E no capítulo 1, Kardec vai abordar as penas e gozos terrestres, aqueles sofrimentos, que vivenciamos na nossa jornada terrena e que a união antipática vem trazer profundas reflexões sobre esses sofrimentos. Esse é um dos itens que ele, então, seleciona aqui para refletirmos, porque existem realmente muitos questionamentos que a doutrina espírita vai nos elucidar sobre essas uniões, já que quando nós sabemos que as uniões dos espíritos afins se reúnem, aqueles que se atraem por afinidade, os espíritos que têm as suas uniões simpáticas restabelecidas na existência terrena por afinidade, ficamos querendo saber, por que muitas vezes acontecem essas uniões também, onde existe a antipatia. Então, nesse primeiro momento, é importante entendermos que essa união antipática, o que é, São uniões difíceis, são uniões conflituosas, são uniões de grande desafio, mas que, por outro lado, apesar de fazerem parte de uma grande realidade nossa, na maioria, muitas dessas relações humanas, elas são conflituosas, tanto junto aos casais, como muitas vezes os relacionamentos familiares em geral, mas que podem ser ferramentas de transformação, verdadeiros educandários para o espírito, quando são geradas ali parcerias verdadeiras, há uma vontade realmente do espírito de crescer. Então, ele cede, e consegue abraçar essas oportunidades para o seu crescimento, o encontro que ele tem ali junto a Deus, e que ele busca realmente essa evolução dos seus sentimentos, a educação dos seus sentimentos. Então, feita essa parceria, há muita chance desses conflitos, desses relacionamentos que são conflituosos, se tornarem relacionamentos harmoniosos. Por outro lado, se nós muitas vezes ignoramos essa verdade, se nós muitas vezes entendemos que essas uniões são simplesmente algo do acaso, ou algo que Deus nos impôs simplesmente, nós corremos realmente o risco de potencializarmos esses sofrimentos e nos encarcerarmos nas aflições. Então, Kardec, ele traz aqui dois aspectos, em duas perguntas, sendo que uma se desdobra numa terceira, mas ele vai trazer, assim, dois aspectos dessas uniões antipáticas, Primeiro, ele vai trazer na questão 939, ele vai perguntar justamente se nós temos ali, espíritos simpáticos que são levados a se unirem. Como é que se explica, então, entre os encarnados, a afeição frequente que existe apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como se explica, às vezes, numa relação, pessoas que se dedicam, que amam, que
cuidam e que muitas vezes encontram nessa relação ali um total desprezo, uma total indiferença, né? Ou até mesmo ali uma certa rejeição. Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres se transforma em antipatia, algumas vezes em ódio. Muitas dessas relações começam de uma forma maravilhosa, né? Com toda a intenção de dar tudo certo, há ali um deslumbramento, mas com a convivência, então, muitas vezes vão começar a gerar conflitos e a antipatia começa a realmente aparecer, então, muitas vezes, esses relacionamentos que começaram com muito amor terminam em verdadeiras guerras, né, em verdadeiro ódio. E aí os espíritos vão explicar que ainda nos falta uma certa compreensão, que isso seria um tipo de punição, embora passageira, mas a punição aqui nós vamos ver, né, como uma educação. Deus não está aqui para nos punir, se vingar, ou nos trazer a cenários destruidores, né, simplesmente porque estamos aqui para satisfazer esse desejo, mas porque há uma construção, né, são conjuntos de consequências de escolhas nossas, de condições e de necessidades do espírito. Então, ele vai fazer essa análise assim, né? Quantas vezes os espíritos falam, quantas vezes aqui que muitos pensam que estão apaixonados perdidamente, que se julgam pela aparência, mas quando são obrigados a conviver uns com os outros, vão descobrindo e que vão dizer que aquela paixão era uma paixão material, era algo superficial. Então, existem aí uniões que são tratadas realmente por interesse. A maioria das nossas uniões são por interesse, mas existem aquelas que são realmente vivenciadas com aquele intuito de aprendizado. E existem aqueles que são mais efêmeras, né? Que são para o momento, para satisfazer uma certa necessidade, e que quando aquele momento de euforia passa, aí então começam, né? Esses conflitos interferem de forma tão profunda que começam, então, a deteriorar, né, o relacionamento. Então, ele diz, não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supõe dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Então, a gente dá uma paradinha aqui para lembrar da questão desse processo educativo que nos faz nos conhecermos, né? Ele vai falar aqui do item do conhecer o outro, da convivência, como isso se desdobra, trazendo muitas vezes a convivência pode tanto despertar um olhar nosso para as qualidades da pessoa, e muitas vezes aquela relação que não se dava nada por ela, né, que não se acreditava que ia dar certo, a convivência, o autoconhecimento, o processo de conhecer o outro, de conhecer a si mesmo, e a vontade de fazer essa parceria e de crescer juntos, transforma aquela relação em uma relação duradoura, em um afeto verdadeiro, um amor terno e durável, como ele fala aqui. E, ao mesmo tempo, aqueles que focam apenas achando que é o corpo que ama, quando, na verdade, é a alma, acaba que, quando esse efeito todo material se dissipa, né, ela também dissipa a ilusão, mostra a realidade, e a convivência, então, traz, né, muitas vezes é porque a gente acha que é uma mudança, a pessoa mudou, né, mudou de um dia para o outro, e na verdade nós é que não estávamos percebendo. Então ele deixa muito claro, os espíritos deixam muito claro aqui, que existem dois tipos de afeição, a afeição do corpo e a afeição da alma, e que muitas vezes a gente acaba confundindo, né, mas que a afeição da alma, quando ela é pura, quando ela é simpática, ela é duradoura, e a do corpo é sempre perecível, né? Então, por isso, muitas vezes a gente julga amar e acaba se odiando, acaba com o sentido da ilusão. Quando a gente resgata lá a questão da educação, esse educandário que é a família, que são essas uniões,
Eu me recordo aqui de uma passagem de um livro que estudamos sobre reflexões pedagógicas à luz do Evangelho, que é da autoria da Sandra Borba, que é uma educadora, evangelizadora, e ela sempre faz uma relação da educação com a pedagogia do amor, a pedagogia de Jesus, né? E ela traz aqui uma referência de um relatório da Comissão Especial de Educação da Unesco, onde se desenvolveram 4 pilares da educação. E essa educação aqui para o século XXI, né? E ela traz aqui a relação com o Evangelho. E esses 4 pilares da educação têm muito a ver com esse projeto divino das nossas relações, porque ela não só fala aqui das relações interpessoais, né, mas também aquelas que estão, que nos envolvem, que nos levam à sociedade. E esses 4 pilares, o primeiro pilar que ela traz aqui, né, que ela transcreve nesse relatório, é o aprender a conhecer. Conhecer, e aí ela traz então a máxima de Cristo, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade, a verdade do que é realmente, do que são essas uniões, do propósito da vida, do porquê estamos aqui reunidos, nos faz enxergar de forma mais tranquila, mais pacífica, quando nos deparamos, né, com as dificuldades, há uma certa calma. Como disse a mensagem inicial, né, lida pela nossa companheira Simone, por mais recursos que tenhamos para a nossa vida, é necessário que a fé possa exercer sobre nós um poder realmente de discernimento e de perseverança, como uma fonte, né, de segurança para nós no caminho que estamos seguindo. Então, a verdade que nos liberta não é a verdade que é imposta, não é a verdade que eu acredito e que diz que a verdade do outro não é verdadeira, mas é a verdade que nos traz algo saudável, uma relação saudável conosco, né, em relação a nós mesmos, em relação ao outro. Então, aprender a conhecer, é preciso que nós nos conheçamos e conheçamos o outro. Conheçamos o objetivo da vida, o propósito da reencarnação, que existe todo um processo anterior, né, de montagem, assim, de logística, né, para que nós possamos estar aqui acompanhados. Então, vejamos bem, lá, o Emmanuel traz para nós uma outra lição interessante, que ele vai falar sobre fatalidade e livre-arbítrio. Ele traz no livro Nascer e Renascer, né, na psicografia do Chico, ele vai dizer o seguinte, que antes do regresso à experiência do plano físico, quer dizer, Kardec também aborda isso no livro dos Espíritos, falando do retorno à vida corporal, né? Nossa alma em prece roga a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos, imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas, e aí a gente vai trabalhando ali a súplica, a presença de verdugos com quem cultivamos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. E ele diz que nós somos herdeiros do nosso pretérito. Nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos, né? Então, esse processo de conhecer essa verdade é muito importante para nós, porque faz toda a diferença, é o olhar, é o ponto de vista que Jesus tanto falava. O segundo pilar que ela traz aqui é o aprender a fazer, né? Quando Jesus fala, faze isso e viverás. Então, eu já sei, eu não sei exatamente o que aconteceu no passado para que a minha relação esteja nesse ponto, mas eu sei que existe uma condição, né, pela lei divina, de aprendizado que está sendo oportunizada para mim.
Então, eu já tenho esse conhecimento de que eu sou um espírito imortal, de que existe lá, como no Evangelho segundo o Espiritismo diz, no capítulo 5, das Bem-aventurados os aflitos, as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições. E que, com esse conhecimento, então, agora eu tenho a necessidade de aprender a fazer. Eu me disponibilizo a esse aprendizado. Porque, como a Emmanuel falou, eu rogo por esse aprendizado. Eu desejo, né, começar essa empreitada através dessa convivência para a reparação e para o aprendizado no amor, para que o amor resgate esses danos, essas lesões e cure, né, para que a gente possa seguir em frente. Então, faze isso e viverás. Que a gente possa viver em paz, com a consciência tranquila, viver seguindo, né, porque muitas vezes nos paralisamos ao ponto de viver, estarmos vivos aqui, mas mortos em atitudes. Então, vamos fazer que nós vamos viver, nos propomos, né, a fazer. E o outro pilar é o aprender a conviver. Então, fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem, de Jesus. Chegou o momento da prática, o momento de conviver. Então, nesse momento, nos unimos para que possamos fazer dessa experiência o nosso caminhar, né, de encontro a essa elevação maior. Então, quando Jesus diz, fazei aos outros o que gostaria que vos fizesse, é para que a gente pare para pensar, né, que as nossas atitudes têm consequências. Então, que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não somos responsáveis pelo que o outro sente ou pelo que o outro pensa. Nós somos responsáveis pelo que fazemos e também responsáveis pelo que o que sentimos com o que o outro nos fez. Então, se nós não nos amamos, se nós permitimos que tudo venha nos atingir de forma que não tenhamos controle, que não tenhamos cuidado, nós também não vamos ter esse cuidado com o outro, né? Então, pode fazer com o outro o que quiser, porque eu também, comigo, pode fazer qualquer coisa. Então, é preciso que a gente se ame, a gente também tenha essa delicadeza, né, em relação a nós mesmos, porque aí, assim, eu não quero que isso aconteça comigo, porque eu respeito, eu sei, né, o quanto isso me faz mal. Eu também não desejo para o outro. E eu sei aquilo que me faz bem, eu também quero que faça bem ao outro. Mas que a cada um sabe o seu limite, a sua condição, né? Então, muitas vezes o nosso olhar, o nosso filtro não serve para o outro. Mas há uma lei universal, que é a lei do amor e do respeito. E o último pilar é o aprender a ser. Ora, nós já temos o conhecimento, já temos a disponibilidade, a disposição para fazer, já temos agora a convivência, a oportunidade da convivência, agora é o aprender a ser. E ele vai resumir, ela vai trazer aqui as máximas de Jesus: sede perfeitos, né? Queremos crescer, queremos aprender. Então, agora, finalmente, vamos aprender a ser mais pacientes, a ser mais indulgentes, a ser mais compreensivos, né? A sermos mais tolerantes, no sentido de não causar mais prejuízo. Então, isso é uma questão que Kardec vai trazer aqui, para que a gente preste atenção em relação às questões dos relacionamentos, o discernimento, né? Muitas vezes essas relações elas vão trazer para nós esses desafios, mas também o desafio do discernimento. É preciso discernir quando esse tipo de convivência está nos trazendo mais prejuízos do que benefícios, né, para o espírito. Então, observar, lutar por esse relacionamento, lutar por essa união, para que ela seja harmoniosa. É possível que no caminho encontremos, muitas vezes, na convivência, situações muito críticas, né, de violência, questões muito severas, mesmo muito que nos vão fazer repensar muito e precisam ser repensadas, mas com um olhar realmente
de sabermos diferenciar aquilo que muitas vezes vemos como dificuldade e desistimos logo de primeiro, né, porque não nos empenhamos, ou porque realmente naquele momento é preciso repensar essa convivência, porque está trazendo ali algum tipo de dívida muito maior, e que naquele momento não estamos em condições de equilíbrio para poder administrar aquilo. Mas sabendo, né, que esse discernimento ele vai depender muito daqueles pilares lá, da verdade que conhecemos, né, da nossa disposição para aprender, do momento, da experiência que nos permitirmos na convivência e da meta que nós temos de aprender a ser. E aí agora ele vem trazendo um segundo momento, uma segunda análise, né, que ele traz uma questão, na 940, que diz assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Quando a gente entra no contexto da época do século XIX, onde Kardec já ainda convivia muito mais, hoje é mais raro, ainda existe, mas naquela época era muito comum ainda os casamentos arranjados, né? Pessoas que se conheciam somente no dia do seu casamento, famílias que se uniam por interesse, para unir fortunas, para unir poder, e que muitas vezes esses casamentos não tinham nenhum tipo de afinidade, as pessoas não tinham nenhum tipo de amor, né? E ali, com certeza, era um risco muito grande de existir ali conflitos, né? De pessoas que estavam convivendo e que não tinham o menor tipo de conexão entre elas. Então, ele vai perguntar essa falta de simpatia, essas pessoas que estão destinadas a viver por uma questão cultural, uma questão de leis, né? Será que, em algum momento, isso também não é considerado ali uma fonte de sofrimento? E os espíritos falam, realmente, de fato, é uma fonte muito amarga, né? Mas muitas dessas vezes, dessas infelicidades, elas também podem ter ali uma causa primária. Quer dizer, Deus não permite que algo nos aconteça sem que haja um sentido, sem que haja uma utilidade, né? E que ele fala, olha, em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, porque a gente não acredita que Deus simplesmente impõe uma união para que nos desagrada, né, simplesmente porque ele acha que a gente tem que estar ali sofrendo. Nós temos que avaliar até que ponto nós, como humanos encarnados, espíritos encarnados, ainda criamos leis preconceituosas, leis que trazem desrespeito à liberdade, desrespeito à pessoa, à dignidade do outro, né? E que, muitas vezes, quando nós também buscamos nessas relações a questão da satisfação do orgulho, da ambição, muito mais do que a afeição mútua. Então, enquanto nós não nos desfizermos, né, desses interesses secundários, na verdade estão mascarados, vai ser muito difícil a gente evitar esse sofrimento. Mas aí ele levanta uma outra questão, dentro da 940A. Mas nesse caso não haverá sempre quase uma vítima inocente? Quer dizer, se uma pessoa é obrigada a se casar com a outra, por imposição da família, né, mesmo ela não querendo, será que isso sempre não vai ter alguém ali que vai estar sofrendo, né, mesmo sem precisar? É uma vítima inocente? E aí os espíritos dizem que sim, mas que isso para ela é como se fosse uma dura expiação, um momento de grande sacrifício e aprendizado, mas que não exime a responsabilidade, né? Que aquela responsabilidade da sua infelicidade vai recair sobre as pessoas que causaram. Então, isso não exime as pessoas daquilo que elas estão fazendo, apesar de ser um aprendizado para o espírito, né? E que na medida que a verdade estiver penetrando na sua alma, ela vai se consolar com a fé no futuro. Então, há ali um projeto de resiliência, né, de transformar aquela situação também em grande educandário para o espírito. E, na medida de resto, à medida que os preconceitos vão se enfraquecendo, né, isso tudo faz se desaparecer
as causas dessas infelicidades. E aí, nós trazemos aqui, por exemplo, uma história em que contada numa biografia de Eurípides Barçanufo, que fala da história da mãe de Eurípides Barçanufo, né, a dona Meca, que ela, quando ela é dessa época, né, do casamento forçado, em que os pais arranjavam os casamentos, e então chega o dia em que ela tem que se casar, e vai então o pai do noivo e um amigo até a casa da dona Meca. Ela é o irmão, né, que arranja aquilo tudo. O irmão, você tem que ficar dentro do seu quarto esperando, você não pode conhecer seu noivo, só no dia do casamento. E ela, né, curiosa, assim, meio um pouco indignada, né, como assim, como não vou conhecer o meu noivo, ela tira a chave da porta, ela é trancada no quarto, mas ela tira a chave e olha ali pelo buraco da fechadura. E quando ela vê, avista ali uma pessoa, ela vê um homem com uma aparência, assim, que a choca muito, que ela fala, meu Deus, eu não posso casar com um homem desse, não tem condições, não tem nada a ver comigo isso, né, aquela ideia de se casar por amor, eu ainda vou ter que casar com uma pessoa que não tem nada a ver, que eu não me sinto atraída, não tem nada. E ela, então, a partir daquele momento, começa a entrar num ciclo de angústia, de sofrimento muito grande até o dia do seu casamento. Quando chega o dia do casamento, ela se depara com seu noivo, ela tem um choque, porque não era aquela pessoa, era uma outra pessoa, o Hermógenes, né, o seu noivo, era uma pessoa boníssima e muito diferente, né, visualmente, aparentemente, como ela imaginava, e ela se encanta muito por ele. E o interessante é que dessa relação surgiram laços muito profundos, laços espirituais que foram se conectando, de uma beleza tão grande, né, que os dois realmente se amavam de forma duradoura, porque Dona Meca depois teve muitos problemas de saúde, e Hermógenes esteve sempre ao seu lado, a apoiando, né? Então, são exemplos de relações que foram ali, ela como uma vítima inocente, mas que ela teve ali uma relação que se transformou pelo empenho, pela vontade, essa relação se transformou em uma boa relação, porque os dois espíritos se prontificaram na parceria. Agora, existe realmente aquelas uniões que vão causar, muitas vezes, não vão ter, né, não vão ter esse mesmo caminho que a Dona Meca e seu Hermógenes tiveram, mas também não vão fugir à lei divina de aprendizado maior. Então, cabe a nós, mais uma vez, resgatarmos aquela ideia do nosso discernimento e do fortalecimento da fé, da resignação. Não é aceitar o outro como ele é na nossa convivência, não é concordar com as suas atitudes, né? Em muitos momentos nós vamos discordar das suas atitudes e quando elas forem nocivas a nós ou aqueles que estão sendo tutelados por nós devemos tomar as nossas providências para que aquilo ali não aprofunde os danos, né? Mas nós também precisamos estar atentos até que ponto esse momento está despertando em mim uma necessidade de aprendizado que eu estou negando. E aí a gente traz isso para o nosso momento da convivência na pandemia, enquanto as famílias tiveram que conviver mais de perto. E muitos que estavam ignorando determinadas situações, por estarem distantes, por se verem muito pouco na correria do dia a dia, agora estão diariamente, né? Pais e filhos, irmãos, cônjuges, né? Estão ali muitas vezes se degladiando e falando, meu Deus do céu, eu não conheço essa pessoa com quem eu vivia muitos anos, muito tempo, né? É uma descoberta diária, meus amigos. Então, o convite de hoje é que nós reflitamos nessa oportunidade de transformação dessas uniões que são conflituosas em uniões harmoniosas. Que mesmo que a gente não saia daqui com tudo perfeito, que nem sempre é possível, mas que a gente comece a alimentar esses laços, aproveitando também o momento que nos está sendo oferecido, né, pela convivência, de reconhecer a importância dessas pessoas na nossa vida e a importância que nós temos também na vida delas.
Então, que essas uniões antipáticas, que normalmente trazem um dano maior por serem essas superficiais, seja cada vez mais uma opção ignorada por nós. Que os nossos interesses sejam verdadeiramente interesses do espírito, da convivência, traga o aprendizado para o espírito, aquele que vai perpetuar, que vai durar, que vai nos trazer a paz de espírito, né? E não aquele que simplesmente traz as emoções, que traz aquele complemento, aquele que julga preencher um vazio que a gente tem, que na verdade cada um tem a sua própria busca, né? Então vamos encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, desejando que cada um de nós, dentro da nossa convivência, que possamos conhecer a verdade que nos liberta, que possamos fazer, né? Aprender a fazer, querer conviver, aprender a conviver e aprender a ser. Esse é o grande convite do nosso Mestre Jesus, e que a doutrina espírita vem dar aquele empurrãozinho para a gente, nos ajudando a pensar mais sobre tudo aquilo que estamos vivenciando. Um abraço a todos, e agora nós vamos encerrar com a nossa prece, que vai também fluidificar a nossa água, ajudar na vibração dos nossos lares. Muita paz, meus amigos. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos pelas lições que mais uma vez nos foram apresentadas nesta reunião. Rogamos que nos auxilie a pô-las em prática na nossa vida, de maneira a renovar as nossas forças para enfrentarmos os momentos difíceis que se apresentam, de maneira a encontrarmos o consolo e a esperança por dias melhores. Abençoa a todos nós, Senhor Jesus. Envolva-nos em paz, em harmonia, que neste momento todos os lares aqui conectados possam receber as irradiações dos seus mensageiros que nos dirigem. E da mesma forma, Senhor, possam esses mensageiros depositar em nossas águas as energias de que estamos necessitados. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia nas nossas existências. Abençoa-nos, protege-nos, Senhor, e mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus.